Olá, sejam todos muito bem-vindos à 4ª temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e o tema do Nutrição em Cast de hoje é super especial. Nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil, como potencializar o desenvolvimento infantil dos nossos pequenos com brincadeiras. E para isso eu estou recebendo aqui a terapeuta infantil Yasmin Freitas, que é especialista no assunto. Vamos abordar os principais cuidados na primeira infância. Vamos falar sobre a mudança da vida da mulher após a maternidade. Vamos falar sobre empatia, vamos falar sobre doação. Seja muito bem-vinda, Yasmin, ao Nutrição em Cast. Eu estou muito feliz em recebê-la, viu? Muito obrigada, eu também. Estou muito feliz e muito honrada de participar. Gosto muito do seu podcast. Fico muito feliz. Obrigada. Só agradecer. Yasmin, vamos falar sobre desenvolvimento infantil? Bora. Eu queria que você trouxesse aqui para nós os pilares, né? Os pilares mais importantes quando a gente fala em desenvolvimento infantil nesses primeiros anos de vida. Vamos lá. Sim, acho que o desenvolvimento infantil ele é muito abrangente, né? A gente precisa pensar em muitas coisas como um ser humano, né? O ser humano tem 1 milhão de faces, então o desenvolvimento infantil é aquele processo de maturação de cérebro, maturação de tudo, que o bebê vai passar desde quando ele nasce até a infância ali, entre 7 e 8 anos, e aí depois vai para outra fase. Eu acho que os principais pilares, assim, eu sempre tento falar, né, nas minhas redes sociais sobre todos os pilares. E o que a gente vê muito é só a parte motora, né? E aí a gente tenta trazer todo o contexto, que é a parte cognitiva, né? Pensamento e resolução de problemas e emoções, né? A questão de vínculos afetivos, isso é muito importante. Questão do desenvolvimento motor também, claro, arrastar, levantar, andar, pegar objetos, né? Bater um objeto contra o outro. Questão do desenvolvimento sensorial, né? De sentidos, né? Mesmo, sentidos do corpo, do bebê entender que ele é um ser, né? Diferente da mãe, né? Então, a parte sensorial é muito importante, texturas, enfim. Vamos ver, cognitivo, sensorial. Você falou sobre o estímulo motor, mas a gente vê que nas primeiras consultas que o pediatra no primeiro ano, a gente tem que dar um check ali, né? Sobre o desenvolvimento motor. Você não acha que isso está muito enraizado também com relação às consultas? Com certeza. Porque isso é um dos pilares que quando a gente tem um filho no primeiro ano de vida, que a gente tem que levar mensalmente, eles sempre vão analisando esses estímulos motores, né, Yasmin? Eu acho que o motor é o que sai mais, sabe? É o que destaca mais. Então, é mais fácil de observar. Eu acho que por isso que tá tão... Em toda a consulta de toda não. Os pediatras aí estão até... Infelizmente, né? O que a gente vê é assim, tá tudo bem com o bebê? Acho que sim. Então tá bom. Então vamos medir a cabeça, vamos ver o que não vai a fundo sobre o desenvolvimento, né? Mas eu acho que às vezes é por isso assim que eles pegam tanto o marco motor, porque é o que mais aparece ali, mais evidente. Mas a questão cognitiva, o contato visual, né? O quanto esse bebê interage com o ambiente, com você, com a avó, com outra criança. A questão da linguagem também é muito importante, né? O bebê balbuciar, e depois começar a falar as primeiras palavras. Acho que... E esse desenvolvimento que você está trazendo na primeira infância, que aí eu queria até entender esse período de fase, quando a gente considera a primeira infância, ele é crucial para o desenvolvimento dessa criança. Sim. E para esse adulto, para esse idoso. Tá. É agora, né, que a gente vai formar a base para o futuro. Então, a base cognitiva, a base motora, a base de linguagem, a base sensorial, é agora. É onde o cérebro está mais sensível, entre aspas, para absorver coisa. Esponjinha, né? É agora que ele vai sugar tudo. Então, se você der o estímulo certo, se você der a coisa certa para o bebê ali, ele vai desenvolvendo o seu potencial. Por isso que é tão importante a gente oferecer o melhor para o bebê nessa fase, né? E tem informação, né? Como estimular, né? Porque eu maratonei suas redes sociais
E aí eu fiquei muito curiosa em trazê-la aqui, porque eu achei muito importante a informação que você compartilha lá, que minha filha já tem 6 anos, eu já passei dessa fase e não me dediquei de tamanha doação da maneira com que você de fato explica sobre como a brincadeira pode potencializar esse desenvolvimento. E eu queria que você trouxesse aqui, de fato, como TO, como mãe, de fato, como as brincadeiras nesse período podem fazer esse melhor desenvolvimento, Yasmin. Sim. Só voltando, eu sou terapeuta, né? Então, antes eu atendia crianças, né? Eu passei 10 anos da minha vida aí atendendo crianças antes de ser mãe. E muita gente falava assim, mas eu levo meu filho para brincar no consultório da Yasmin. Sim, porque o brincar é a base de tudo assim também, né? A criança vai se desenvolver como? Brincando, não tem outra forma, né? Ela é uma criança, o cérebro é imaturo. Então, assim, a gente precisa entender que a brincadeira, a parte lúdica, tudo que for mais lúdico com a criança vai dar mais certo, né? Se você falar assim, filho, levanta aí e agacha, levanta e agacha. Vamos fortalecer a sua perninha para você conseguir andar. Não, né? Agora, se você for lúdica, vamos pegar a bolinha do chão, agora vamos colocar lá em cima, agora vamos pegar outra e colocar lá em cima. A gente está fazendo alguns movimentos, mas de forma lúdica. Isso é uma das coisas para a parte motora, por exemplo. Mas a parte cognitiva, né? A gente eu sempre penso assim, em materiais mais abertos do brincar, não tanto coisa fechada de apertar o botão e vir uma luz, né? E aí acabou. É esse o fim do brinquedo, né? Mas tentar sempre materiais mais abertos, mais não estruturados, que a criança tem que olhar e tem que manusear e tem que... Olha, tem uma bolinha, olha, tem um buraco, o que a gente pode fazer? E aí tem 1000 possibilidades. E ali, durante aquela brincadeira simples, né, ao nosso ver, a criança está aprendendo 1 milhão de coisas, né? A questão de resolver problemas, por exemplo, uma questão de encaixe mesmo simples. Olha, isso cabe dentro disso, né? A questão de tamanhos e formas e... 1 milhão de coisas, assim. E eu acho que, como pais, a gente precisa entender os marcos de estímulo de cada período. Sim. Porque, às vezes, uma coisa muito simples para nós, né? Para eles é de tamanha evolução de desenvolvimento. Exatamente. Né? Então, a gente sabendo o que se encaixaria para cada período é uma forma também... E até da gente não se frustrar, né? Porque, às vezes, a gente compra um brinquedo ou tenta estimular nosso filho para alguma coisa e todo mundo se frustra, né, Yasmin? Sim. E ainda mais tem alguns brinquedos que vêm, né? A partir de 6 meses. E assim, a pessoa que fez o brinquedo provavelmente não estudou sobre desenvolvimento infantil. Tem uma, né? Deve ter jogado na internet ali, acho que... E aí a pessoa compra e começa a dar e a criança X, né? Não, só taca, né? Não faz ideia, não dá função para o brinquedo. Então, saber isso, acho que direciona muito bem o brincar, assim, para cada faixa etária direitinho. E além das brincadeiras, existem alguns cuidados que os pais precisam ter para auxiliar, né, ou não atrapalhar nesse desenvolvimento infantil, Yasmin? Ixi, tem um monte, eu acho. Muita coisa, né? Mas eu acho que é uma Fala construção. Que a gente lista tudo aqui. É bom que é podcast, as pessoas voltam, assistem de verdade, novo. Nota, né? Mas eu acho que a principal, assim, que eu acho é o acolhimento, né? Criar esse vínculo para o seu bebê se sentir seguro com você, se sentir protegido, acolhido, né? Eu acho que isso é o principal, porque o bebê, ele vai se desenvolver se ele se sentir bem, né? Se ele se sentir um ambiente confortável, se ele confiar no adulto que está perto dele. Então, ele tem tudo para desenvolver, assim, se essa primeira parte do acolhimento e do vínculo estiver bem estabelecida. E aí, outra coisa que eu falo muito é da previsibilidade. Então, não é sobre rotina engessada, né? Rotina engessada não é legal. Eu acho que rotina engessada, se você faz tudo muito, muito, muito certinho e um dia acontece um imprevisto, a criança vai, né? Não vai saber o que fazer, vai ficar muito angustiada. Então, assim... Prefiro usar a palavra previsibilidade do que rotina para saber, né? Para a criança ter um parâmetro do que vai acontecer no dia, mais ou menos, né? A gente vai acordar, a gente toma um café. Por exemplo, eu tento sempre fazer mais ou menos uma rotina com a minha filha, de tomar café da manhã, aí a gente faz uma leitura, aí a gente vai até o parque, aí a gente volta, ela geralmente dorme, uma sonequinha, aí à tarde eu deixo mais livre de brincar. E aí, mais ou menos, ela também tem um horário de dormir, tomar banho, né, jantar, enfim. Essa previsibilidade ajuda também na
A criança se sente mais segura, mais acolhida, mais tranquila. E aí também favorece o desenvolvimento. Isso a gente pode considerar desde sempre? Criar essa rotina? Sim. Assim, os primeiros 3 meses é meio Difícil, sobrevivência, né? aham. Então, assim, muitas mães me mandam mensagem: ai, meu filho tem 1 mês, não consigo estabelecer uma rotina. E eu, não é sobre isso, calma. Né? Espera o período da esterogestação, né? Que aquele primeiro trimestre ali mais caótico, que o bebê ainda não sabe que nasceu. Ele acha que ainda ele faz parte da mãe, né? Então, precisa de uma maturação mesmo, né? De entender que ele é um ser no mundo. Então, assim, eu consegui estabelecer mais ou menos, não super estruturada como hoje, né? Mas mais ou menos a partir do 4º mês, assim, né? Mas desde sempre eu tentava fazer, por exemplo, o que é dia e noite. Então, dia deixava cortina aberta, saía ao ar livre, um pouquinho de carrinho. Para mim e para ela também, né? Tomar um sol, entender, porque também tem a questão da melanina, né? Ainda tá em formação e tudo mais. Então, fazer algumas coisinhas nos 3 primeiros meses dá, né? Para criar essa previsibilidade, principalmente de dia e noite, que a criança tem mais dificuldade, né? E depois, aí dá para começar a estruturar, mas bem tranquilo, né? Bem pensar também na rotina familiar, né? Na rotina da mãe, do pai, do outro irmão, se tiver. Não, e criar uma rotina que seja sustentável para essa casa. Exatamente, né? exato. Não criar a rotina ideal, que você sabe que vai durar 2, 3 dias e depois não. E para que seja uma coisa também que a mãe que às vezes não vai ter todo o período do tempo do dia com essa criança, criar o momento onde vai estar com a criança para ter esse tempo de qualidade, né, Yasmin? Muitas mães voltam É o a trabalhar, acolhimento né? de todos os tipos de família e todos os tipos de mulheres, né? Exatamente. Aí entra a questão de vacina, né, de alimentação, tanto da mãe também quanto da criança, depois que ela começa a comer. Isso tudo vai contar para o desenvolvimento, né? Questão de saúde mesmo e, enfim, acho que é um dos pilares importantes. Fiquei pensando em mais, mas acho que mas e esse ponto de a criança ter e saber o que vai acontecer, a gente vê de fato, a gente com criança pequena, vê de fato o quanto eles se sentem calmos. Exatamente. Quando por detrás está uma rotina. Exatamente. Eu acho que ser pego de surpresa todos os dias, né? Ainda mais a gente fala, mas a criança se adapta ao formato da casa. Mas essa bagunça, tem uma organização para a rotina dessa criança, pode ser que atrapalhe o desenvolvimento do andar, do falar. Não é, Yasmin? Super. Então, isso, de fato, faz com que as coisas consigam fluir de uma maneira um pouco mais natural. E essa criança fica um pouco mais segura nesse caminhar. Menos explosão de emoções, melhora do comportamento. Tem um monte de estudo que liga essas coisas, sabe? A criança realmente fica mais calma, porque também a criança, né, todo mundo fala, uma criança entende, bebê entende tudo, né? Entende. Tudo não. Então, se você só falar um monte de coisa, olha, o dia vai ser assim, filho de 6 meses. A gente vai fazer isso, 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 isso. X pro bebê, né? Então, assim, ele precisa que aconteça a mesma coisa alguns dias, né? Pra ele entender que vai funcionar desse jeito. Se você só falar, provavelmente não vai rolar. E passando por esse primeiro ano de vida, Yasmin, eu queria, que eu acho que você faz um trabalho super bacana, eu queria que a gente pudesse compartilhar com quem está assistindo a gente. Então, nesse primeiro ano de vida, vamos separar por trimestre. Então, vamos pensar nos primeiros 3 meses, né? De 0 a 3 meses, depois de 3 a 6, até 12 meses. Como é que a gente pode estimular esse bebê, né? Porque é um bebê, né? Até 1 ano, né? Então, como é que a gente vai estimular esse bebê de 0 a 3 meses? Vamos começar por eles. Acho ótimo. Sempre tento também fazer isso, porque fica mais fácil da gente entender, né? O bebê, eu acho que assim, 0 a 3 é uma mudança bem brusca. Então, assim, acho que a gente tem que pensar primeiro de recém-nascidos, primeiros 29 dias do bebê, né? O que a gente espera? Esse bebê nasceu, né? Tava num ambiente bem apertadinho, bem encolhidinho. Ele vai continuar assim no primeiro mês, né? Ele vai continuar com os bracinhos flexionados, perninha flexionadas, mãozinha fechada. Vai dormir muito, né? Então, assim, esse primeiro mês é mais só colinho de mamãe, de papai, que tá tentando criar o vínculo também. E é isso, assim, tentar fazer alguma coisa, estimular. Você pode até, algumas vezes, tentar colocar coisa de contraste, né? De
chacoalhar um negocinho, mas assim, eu nesse primeiro mês, realmente, eu falaria assim, ó, só vive, né? Fica com seu bebê. Não precisa pensar em estímulos agora. Ele já tá recebendo muitos estímulos, né? Assim que ele nasce, o bebê já... Mas esse estímulo que você falou do dia e da noite é uma coisa que daria pra gente fazer. Exatamente, sim. Legal. Sim. Acho que é essencial, assim, para o bebê começar a entender e começar a dormir melhor também, né? Legal. Daí, foi lá, fez um mesinho, de 2 a 3 meses, a gente já começa a ver uma evolução de cabeça, um pouquinho, né? De sustentar um pouquinho, já cair de novo. De olhar pro lado, já cair de novo. Com 2 meses, ele começa a querer imitar o que a gente faz de expressão. Então, se você dá um sorriso, já começa a fazer de novo, né? Já começa a imitar. A mãozinha ainda fica muito fechadinha. Até os 3 meses, a gente tem a questão dos reflexos primitivos, né? O bebê, ele não vai fazer movimentos voluntários. É tudo mais involuntário. Até o 4º mês, mais ou menos, a gente quer que esse bebê vá perdendo os movimentos involuntários e comece a ter movimentos voluntários. Mas até então, ele vai fazer assim, né? Tem uma série de reflexos aí, 12, que a gente pode listar, mas não vem ao caso, que é mais fechadinha, a mãozinha vai para um lado e vai para o outro, e tenta levar a mão à boca, e ele é todo descoordenado, porque ele realmente não tem noção que ele tem um espaço agora, né? Antes era muito apertadinho, então ele vai ganhando essa amplitude, assim, conhecendo. E aí, no 3º mês, a gente já começa, se a gente colocar de barriguinha para baixo, a gente já começa a ver uma sustentação melhor de cabeça, né? Um apoio um pouco melhor de antebraço, esse bebê mais atento, né? Buscando quem está no ambiente, olhando, de fato, um objeto que balança e conhecendo sons. Então, eu sempre, assim, né? Tento falar, quando você se sentir segura como mãe, coloque seu bebê no chão, né? É muito importante isso. A gente começou a colocar no 2º mês, assim, ela fez 1 mês e meio, aí eu vi que ela tava, agora vamos lá. A questão do coto umbilical, né? Então também tem todo um negócio, né? Se você colocar de bruços, se não tiver caído ainda, não é legal. Então, tem toda uma preparação aí pro bruço. Você pode fazer, muito se fala do tummy time, né? Tem que colocar o tummy time. Colocar a barrinha para baixo. E calma, né? Vão ter dias muito difíceis. Vão ter dias que ele vai querer ficar só no colo e tá tudo bem. Ele não vai ficar atrasado porque você não colocou no tummy time no 2º ano, ou no 2º mês, 3º mês. Isso seria deixar o neném de barriga para baixo. No chão. Isso. O ideal é no chão, porque o chão é durinho, né? Tapete. Pode colocar um tapete, óbvio, no chão, aqueles mais fofinhos. Espessura não melhor do que super deixar alta. no carrinho. Sim. Infinitamente. Muito mais. Muita gente compra cadeirinha de balanço nessa fase, né? E eu super entendo, assim, que realmente é uma fase muito desgastante, porque o bebê quer ficar muito no colo, muito no balancinho. Aí a pessoa coloca lá na cadeirinha de balanço, ou deixa no carrinho, ou faz o que dá naquele momento, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer alguns minutinhos do dia, né? Oferecer o chão, sentar junto, né? Tentar conversar com o bebê, colocar um brinquedinho de um lado, um brinquedinho do outro. Acho que isso faz muita diferença. E não precisa ser contado no relógio. 2 minutos no tummy time. Muita gente fala isso, né? 1 mês tem que deixar quanto tempo? Não se pega tempo. Olha pro seu bebê, né? Observa o seu bebê. Ele tá bem, tá feliz, tá tranquilo, deixa. Começou a reclamar. Ali de barriga no chão, né? Começou a reclamar, tira. Não tem problema. É uma vivência. A gente tá oferecendo uma vivência diferente. A gente vem querendo receita de bolo pra tudo, Nossa, né, Yasmin? Sim. Caramba, exatamente, gente. né? Ai, não dá. Não dá. E aí perde um pouco do indivíduo, né? Exato. Eu acho que perde um pouco de você construir o que vai de fato funcionar para o seu filho. Exatamente. Eu acho muito importante a gente entender como estimular, né? Eu acho que isso eu acho que o trabalho que você faz, eu acho que é muito legal, porque a gente não tem esse conhecimento, né? De fato, não temos. Sim. Então, assim, poxa, saber o que a gente pode fazer com esse bebê de 3 meses é legal. Agora, que a gente precisa obrigatoriamente colocar esse bebê e deixar ele desconfortável, porque de fato há uma obrigação nisso,
Não dá, né, Yasmin? Não dá, né? não dá. O que eu mais recebia, eu falava muito disso quando eu comecei, né? Porque, querendo ou não, eu comecei quando minha filha ainda era bem pequenininha, e aí eu fui meio que acompanhando o desenvolvimento dela e criando conteúdo em cima do que eu tava vivendo. Então, antes eu recebia muito isso, assim, mas com um mês meu bebê não quer ficar no chão, então não coloca. Não precisa, né? Mas com 2 meses eu deixo 10 minutos e ele já não quer mais. Tira, tá tudo bem. Olha pro seu bebê. Eu sempre falo, gente, cada ser é único. Olha pro seu bebê, observe o seu bebê. Seu bebê, ele tá criando tudo, né, ainda. Então é isso. Coloca um pouquinho, não quis, tira. Coloca de barriga pra cima, tenta conversar, fazer, né? Ler uma história. Eu leio história com a Lívia desde que ela tinha um mês, assim. De pegar um livrinho, colocar ela deitadinha no chão, né, virada para mim e ler histórias e ela começava a fazer as expressões, enfim, é um momento para ser legal, prazeroso, né? Então acho que assim até os 3 meses a gente consegue fazer. Eu sempre tento pensar assim, como o ser é todo, né? A gente precisa pensar na visão, na audição, né? Na questão da linguagem, na questão motora. Então tudo que envolve isso. Então, por exemplo, barulhinhos, né, diferentes, para um lado, para o outro. Até os 3 meses, o bebê ainda fica muito nas laterais, né? Ele não vem para frente ainda. É questão de reflexo também. O reflexo, quando ele estica essa mão, ele vai virar para cá. Quando ele estica essa mão, ele vai virar para lá. Então, eu sempre falo assim, até os 3 meses, tenta também concentrar bastante coisa no meio. Dá estímulo do lado, dá estímulo do outro, mas no meio. Pra ele, olha, tem uma mão. Pra ele começar a descobrir, sabe? E aí, a gente fala de linha média, né? O bebê descobrir o meio do corpo. E aí, ele começa a descobrir a mão. Aí, ele começa a levar na boca. E aí, ele, né? Se você colocar ele de barriguinha pra baixo... A partir de uns... Tem bebê que é 3 meses, tem bebê que é 4, vai começar a desvirar. Aí ele vai, ué, que é isso aqui? Aí a mãe vai lá e coloca de novo, aí desvira de novo. Ué. E aí ele vai repetindo, até ele entender que, olha, eu posso fazer isso sozinho, né? E aí a gente vai à questão do rolar. Então, primeiro, geralmente, os primeiros estímulos de rolar é de barriga para baixo, para barriga para cima. Desvira. O desvirar. O virar de novo tem que ter muita força de corpinho mesmo. E aí vai depender se o bebê fica no chão ou não, para ele desenvolver isso, né? Legal. É um bebê de carrinho que fica mais na cadeirinha, ele não tem vivência de corpo, ele tem vivência de mão, né? E pé. Mas de força, né? É só no chão que ele vai conseguir mesmo. Então, rolar e desvirar. E aí, depois, ele vai começar... Aquele bebê que apoia em antebraço, vai começar a apoiar em mão. Aí, ele vai olhar as coisas mais no alto. E aí, ele vai começar a pivotear, que é o girar no próprio eixo, lá pelos 5 meses. E aí, ele vai começar... Alguns bebês começam a fazer prancha. Aquela prancha mesmo, de isometria. E voltar e... descobrindo mesmo. E depois os 4 apoios. Aí você já acha, não, vai engatinhar agora. Não, ainda não. Ele só está se experimentando. Então, aí depois dos 6, 7 meses, ele vai começar a ficar de 4 apoios e querer sentar sem apoio. E aí, enfim, muita gente coloca o sentar antes, né? A partir dos 3 meses já tá lá, o bebê sentadinho querendo apresentar atividades. Eu sempre falo, calma, calma. É muito questão da ansiedade, né, também, da gente, né? A gente fica assim, meu Deus, precisa sentar. Meu Deus, precisa comer. Então, para comer, nos 6 meses, precisa estar sentando. Meu Deus, o que eu faço se ele não estiver sentando? Não, vou colocar ele para sentar. E não, né? Ele precisa de chão, ele precisa de barriga para baixo, ele precisa de barriga para cima, ele precisa fazer a prancha, ele precisa entender o próprio corpo, né? E aí, eu mesmo coloquei a Lívia sentadinha lá para os 5, 6 meses de começar a fazer alguma atividade sentada, com apoio, né? E aí, é esperado a partir dos 7 que o bebê comece a sentar bonitinho, sem apoio. Que isso ajudaria até em todos os pilares que a gente sabe da importância também para conseguir com que esse bebê consiga começar a se alimentar. Exato, né? Sim. A partir dos 6 meses, é esperado que ele sente com o mínimo de apoio. Então, é só um apoiozinho, talvez, na cinturinha aqui. Não toma para o lado, nem para o outro, nem para frente, né? Então, tem uma questão de postura, né? Mais alinhada, e isso favorece a questão da alimentação, enfim.
E aí depois esse bebê vai, né, esse bebê que já colocou de 4 apoios, de sentar, ele vai começar a experimentar de engatinhar, se ele tiver espaço no ambiente para isso. Se for um ambiente muito apertadinho, que tem muitos móveis, provavelmente ele não vai engatinhar, ele já vai andar direto, né? E o engatinhar é muito legal pro bebê. Então, eu sempre tento falar assim, não, leva para parque, né? Leva para grama, gramadão ali, deixa solto, que aí ele não tem para onde ir, tem que se locomover de alguma forma. Ah, eu esqueci, né? Antes de engatinhar, alguns arrastam bem. Tem bebês que só arrastam, né? Cada desenvolvimento é bem único, né? Então, assim, tem bebê que só arrasta Isso e não tá aí errado, começa, né? não tá. Vai muito do bebê, assim, sempre a gente tem que pensar, não engatinhou, por que que não engatinhou e tá só arrastando? Ah, talvez ele não tenha força suficiente em alguma parte das costas ou da barriguinha, e aí é mais confortável para o bebê arrastar mais rápido do que engatinhar. Então, assim, os bebês, eles fazem, a gente faz isso, né? O que é mais confortável pra gente, a gente vai fazendo. Então, tem gente que desenvolve escoliose, por exemplo, porque senta de um jeito mais confortável, enfim. Com o bebê é a mesma coisa. Ele vai tentando se Mas tem um encaixar. marco de período, assim, os bebês eles precisam engatinhar até tantos meses. 12 meses. 12 meses. 12 meses, Tá. Pode começar ali entre os 7, Ok. isso é bem amplo, o do engatinhar, porque é isso. E aí, com 7 meses também... Nossa, é uma janela grande, né? O engatinhar E o engatinhar, eu vou te falar que até já saiu dos marcos motores, já estão tirando. Porque é isso, eu acho que, isso é a minha opinião, né? Que os bebês estão sendo criados dentro de apartamentos muito pequenos, né? Com muitos móveis, pouco estímulo fora de casa, né? De parques e praias e enfim. E eles não têm espaço. Então, com 7 meses, eles já começam a ficar de pé. Muitos, né? No berço. É a hora do berço, de abaixar o berço. 7 meses, mais ou menos. Abaixa até o limite, porque esse bebê vai começar a escalar tudo. Então, aí colocou de pé, todo mundo acha assim, vai andar. Vai andar, vai começar a andar e vai... Aquela ansiedade, né? Sempre. E eu falo, não, é só colocar de pé. Sabe o que ele tá fazendo? Força no braço, não é nem na perna, né? É força no braço. Então, calma. E aí depois, né, depois de engatinhar, aí ele vai começar a levantar e se apoiar nos móveis para tentar andar de lado. E aí eu lembro até da minha filha, né? Muitos não, a maioria, eu acho. Se não todos, não sei. Ficam fazendo a posição de urso, que é agacha e levanta, agacha e levanta. Aí todo mundo fala, agora vai andar, vai andar. A minha filha ficou 1 mês agachando e levantando e não andava. E eu ficava assim, bem filha. E ela tentava dar o primeiro passo e caía. E é isso. Quando eles fazem alguma coisa, às vezes eles estão só se experimentando. E aí vão lá, vão tentando. Tem bebê que em 1 semana já começa a andar depois que faz isso. Tem bebê que demora 1 mês, tem bebê que demora, enfim, 2. Mas eu acho que segura, calma, né? Você sabendo o que esperar no primeiro ano, você tá tudo bem, né? Vamos indo, vamos... Mas óbvio que essa ansiedade... Eu lembro que né? Mãe, terapeuta, sei tudo. E eu ficava, meu Deus, ela não tá segurando a cabeça direito? Ela já tem 3 meses. Ai, filha, será? Tipo, e é isso, é mãe, né? Mãe tem essa ansiedade que faz parte da gente. A gente quer ver quer o melhor pro nosso bebê, né? Quer que ele desenvolva no seu potencial e tudo mais. Então, acho que um pouquinho de ansiedade a gente sempre vai ter, mas acho que o ambiente que o bebê está inserido é muito importante para que ele fique mais calmo também, né? Porque a nossa ansiedade acaba passando para eles. E aí eu acho que acaba tudo. E aí a gente pode colocar algumas brincadeiras para fazer esse estímulo. Porque nesse primeiro ano, eu acho que tem muito esse marco do andar, do engatinhar e andar. Sim. Eu acho que há muita expectativa com relação a esse primeiro ano nesse sentido, né? Sim. Mas eu acho que também tem outros estímulos a nível de pinça, né? Uma criança que vai começar a se alimentar, que vai usar uma técnica BLW ou não, mas é uma criança que vai começar a ter estímulo de pinça também, sim, né? Sim, e assim... sim. Eu acho que até os 3 meses acho que a gente falou mais ou menos, né? A questão dos barulhinhos, da visão. Então, tudo que é mais contrastante vai chamar mais a atenção do bebê. Leitura de livros, né? E aí a gente já começa a pensar, a partir do 4º mês, esse bebê, assim que ele começar a apoiar em mãos, ele já vai querer buscar alguma coisa por ele mesmo. Então, pegar um objeto, daí depois vai começar, né, lá na frente, bater um contra o outro. E aí,
eu sempre falo também é de oferecer muita questão de texturas diferentes. É porque é um universo bem amplo, né? Esse das brincadeiras. Então, a gente pode ir desde a questão de grão de feijão no pé até uma coisa muito mais Isso é bem elaborada. legal, né? E aí, enfim, a gente, lá em casa, a partir do 4º mês, assim, que eu comecei a fazer mais brincadeiras sensoriais. Então, deixar ela brincar na água, deixar ela brincar com o feijão, não na mão, né? Porque também começa a fase oral, né? Entre 4º mês, 2º mês pode começar a fase oral bem aguçada e aí pode durar 18 meses. Então, assim, é muito grande. Então, a gente precisa sempre... Eu sempre falo, vai fazer uma atividade que você acha que não pode dar algum ruim. Gente, fica do lado, né? Não deixa o bebê sozinho fazendo atividade, principalmente com grãos, E esse etc. estímulo sensorial, gente, ele é muito importante também, pensando na introdução alimentar. Exatamente. Porque as texturas são diferentes. Exatamente. Né? Então, assim, são sabores diferentes, texturas diferentes. Até por isso, hoje em dia, a gente não deixa vocês liquidificarem, misturarem todos os alimentos, né, num único sabor. Exatamente. E sim deixar os alimentos ali na íntegra, com que seja um pouquinho amassado, ou no BLW, enfim. Sim. Mas para a criança sentir o gosto e a textura diferente de cada alimento. Isso é E eu muito acho que importante. trazer bastante estímulo nesse sentido, nesse período que antecipa a introdução alimentar, faz bastante sentido, né? Sim, Pensando sim. na... As partes mais aguçadas no nosso corpo são, né, pés, mãos e boca, né? A boca totalmente. Então, assim, a gente não pode oferecer na boca ainda, antes dos 6 meses. Então, vamos oferecer bastante nesse pé, nessa mão. E estimular desafios, né? Eu acho que dá para Sim. desafiando esse bebê aos pouquinhos, né, Com Yasmin? certeza, com certeza. E aí né, a gente espera uma pinça, assim, bem feita lá para os 9 meses. Mas a gente pode começar a oferecer, não só na alimentação, né? De colocar pedacinhos pequenininhos para que o bebê pegue, leve a boca, né? Estimular esse... Porque, assim, também é isso, né? Isso também é uma coisa que antecipa a introdução alimentar, que é o bebê pegar objetos e levar à boca para morder, né? Para chupar, para atacar fora, enfim. Mas que tenha isso, né? De pegar os objetos e levar à boca, pegar objetos e jogar, enfim. Acho que isso faz muito sentido e colabora bastante para a introdução alimentar. Deixa eu pensar. E aí, de 6 a 9, 6 a 9 é a de brincadeiras. de brincadeiras. Esse período, assim, eu acho... É o primeiro ano inteiro, né? Muda muito. É um bebê de nada que vira uma criança que corre. Quase, né? Alguns. Outros engatinham muito rápido, enfim. Então, é muita mudança, assim, né? E principalmente de 6 a 9, foi a época que eu mais senti com a Lívia, assim, de mudança. Porque também vem a questão do dente em algumas crianças, né? Mas tudo que a gente conseguir fazer de manipulação de objetos pequenos, objetos grandes, empurrar e trazer de volta. Auxilia até nessa parte do caminhar, né? Do Sim, estimular sim. a essa criança Bolinha andar. dentro, fora. Ou tem um lequezão aí muito grande, assim, de... Ela vai começar a bater coisa, um objeto contra o outro para ouvir o som é diferente, né? Vai jogar e vai ver que o som foi lá longe, olha, é diferente. Então, a gente vai... Eles vão repetir muito, assim. Então, eu sempre falo, os mesmos estímulos podem ser feitos, né? Em várias épocas, assim, diferentes. Mas vão ter sempre objetivos diferentes, né? E vale a pena a gente ter essa seleção de alguns brinquedos por semana? A gente deixar, sei lá, umas 3 opções, porque às vezes a gente abre aquela caixa de brinquedo e é Bebê não tanta faz opção. ideia do que fazer, né? Porque eu já vi algumas orientações de você definir, às vezes, um número de brinquedos ali na Sim, semana, e depois sim. você vai trocando esses brinquedos, Sim. fazendo estímulos diferentes. Eu fazia isso bastante, porque a questão da atenção, né, deles é muito curta ainda. Então, o bebê de 4 meses tem uma atenção de segundos, né? Daí, um bebê de 9 já tem uma atenção de quase 1 minuto. Então, assim, se você... É pouco, né? É muito pouco. Então, se você colocar muita opção, o bebê... Nem se frustre, pai e mãe, né? Não, É só... nem se frustre, porque é isso mesmo, a atenção a gente vai ganhando com o tempo. Ainda mais se for uma atenção compartilhada, é pior ainda, porque imagina, uma coisa você tem que prestar atenção, aí você consegue
um pouquinho. Aí tem 1 milhão de coisas na sua frente. É muita coisa, não É uma brinca com atenção nada, compartilhada que o bebê provavelmente vai colocar na boca, tacar, colocar na boca, tacar, e vai ficar só nisso, né? Não vai dar uma... Eu fazia muito rodízio de brinquedo. Tentava deixar uns que ela gostava mais, quase sempre. Pra se identificar, Pra se né? identificar, exato. E aí rodeava os outros. Então eu tenho cestos de brinquedos diferentes. Então eu tenho cesto de instrumentos musicais, eu tenho cesto de coisa de encaixe, eu tenho outros que é comidinha, panelinha. Então, hoje ela mesma pede, né? Violão. Aí a gente vai lá e pega a questão. Comidinha, enfim. Tá. Eu acho que é legal. E a gente atrapalha quando o desenvolvimento infantil? Quando não põe no chão, deixa na cadeirinha, né? No carrinho. O dia inteiro, O né? dia inteiro. Não precisa também, né, ficar... Tá, não precisa se culpar, Se porque tem horas culpar, que é exato. necessário. Ah, o bebê só quer colo, quer só Sim. que eu balance, eu preciso fazer uma comida. Gente, tem nenhum problema. Coloca lá a cadeirinha do seu lado, vai Sim, conversando com o sim, bebê, ele vai sim. balançando. Mas deixar o dia inteiro em carrinho, em colo ou em carrinho, vai prejudicar, não tem jeito, né? Não tem como o bebê desenvolver se ele não tiver oportunidade para isso. Então, precisa dar oportunidade para o desenvolvimento, ter um ambiente adequado para esse desenvolvimento. Então, ter espaço, ter um tapetinho no chão, alguns brinquedos, né? Isso é uma das coisas que atrapalha se você colocar muitos brinquedos, se você não tiver um ambiente adequado, né? Se o bebê não puder abrir as portas do seu armário embaixo, porque o bebê vai, a partir dos 7, 8 meses, que ele vai começar a querer explorar a casa inteira. Então, por exemplo, lá em casa, tudo que era baixo, eu troquei por coisas que ela podia tirar de dentro do armário. Porque ela vai passar o dia inteiro fazendo isso. Tirar, colocar, enfim. Isso é uma coisa. O que eu falo muito é sobre a sobrecarga sensorial. Sobrecarga sensorial atrapalha o desenvolvimento do bebê. Sobrecarga sensorial, a gente pode pensar em tudo que é muito, muito iluminado. Então, um bebê que chega num lugar que tem muitas luzes diferentes, muita gente tentando pegar, tocar, conversar. Esse bebê com certeza vai ficar sobrecarregado, estressado e vai piorar a questão do choro. Vai ser um bebê que vai chorar mais, que vai provavelmente ter problemas de dormir, de sono, né? Então, você não criar uma rotina também estruturada, mais ou menos estruturada, com previsibilidade, em vez de rotina, também pode ser que atrapalhe bastante o desenvolvimento, porque ele não sabe o que esperar, e aí, enfim. Eu sempre me arrependi de sair com a Luísa em aniversários e tudo mais, porque eu sabia que a noite seria muito difícil. Exatamente. Ela foi muito estimulada nesse dia, muita gente pegou, ela ficou muito tempo longe da gente, às vezes. Exatamente. E, de fato, ela dava bastante trabalho naquele período. Tem que escolher, eu acho. E né? eu acho que o desenvolvimento infantil, acho que é importante a gente ter todas essas orientações, mas eu acho também que a maternidade, ela já coloca a mulher numa posição muito culpante, né? Então, acho que quando a gente está trabalhando, a gente se culpa que não está com a criança. Se a gente está com a criança, a gente se culpa que não está, às vezes, tendo uma função de trabalho, fora de casa. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa mulher para essas orientações e trazer em conjunto com ela um pouco de acolhimento. Porque já tem muita culpa, né, Yasmin? Exatamente. Acho que a transformação de filha para mãe é um marco gritante na vida da mulher. Nossa. Eu acho que a gente não deixou de ser filha, não é isso. Mas a gente acrescentou uma função Exatamente. de suma importância, que é ser mãe também. Sim, né? muita Então, a gente tem essas redes sociais que ajudam e atrapalham em muitos momentos, né? Sim. Porque cada uma tem a sua vida e vai conseguir se dedicar para isso de uma maneira, né, Yasmin? Cada um tem uma vida diferente, né? Eu tento tomar muito cuidado quando eu vou falar alguma coisa. Eu sempre tento falar, o ideal é que... Mas, infelizmente, o ideal, a maioria das pessoas, das mães, infelizmente, não consegue, né? Assim, e aí? Eu fico muito criando isso, sabe, na minha mente, tentando trabalhar isso para não ser uma julgadora, Exato. né? E não criar na cabeça dessa mãe mais uma coisa,
Porque realmente é isso, assim, a gente vira mãe, a gente vira outra pessoa, pelo menos. E eu acho que a gente aprende junto com eles, né? Com eu acho que não tem uma certeza. receita também. Com certeza. Eu acho que a gente se transforma a cada dia nisso. Sim. É uma construção. Sim. A relação de mãe e filho, ela é construída. Sim. Né? Então, é uma apresentação de um indivíduo ao outro, né? E a gente constrói esse relacionamento como todos os relacionamentos que a gente constrói na nossa vida. Né? Para muitas mães, às vezes esses estímulos vão ser muito mais feitos na creche ou na escolinha do que em casa, mediante a rotina. Sim. Mas eu acho importante que seja feito, né? Que a gente saiba o que a gente precisa fazer para carregar de fato esse estímulo. Sim. Né? Super. E você acha que é possível a gente conseguir estruturar essa rotina, nem que seja aos finais de semana, com esse contato? Só que isso precisa ser uma obrigação dos pais, né? Tanto do pai quanto da mãe, né? Exato. Porque eu acho que as coisas saem sempre de dentro de casa, né, Yasmin? Eu acho que a educação dos filhos é nossa responsabilidade. E eu acho que o desenvolvimento infantil, acho que também traz também uma parcela de doação nossa, a partir do momento que a gente virou pai e mãe, para a gente também ter esses recursos para estimular esse bebê, né? Acho que esse equilíbrio mais realista, né? Porque todo mundo fala, não, a gente consegue equilibrar. Não, muitas vezes a gente não vai conseguir equilibrar. A gente vai dar mais para uma coisa, vai dar mais para o outro. Mas acho que ter essa questão realista de que, olha, a gente virou pai, a gente virou mãe, a gente tem uma responsabilidade gigante, né? A gente precisa ter tempo com o bebê, porque, assim, ele nasceu da gente, né? Da nossa... Então, precisamos nos dedicar. Não tem como, né? A gente ter um filho e não se dedicar. Não existe isso. Agora, eu trabalho, né? Voltei pro trabalho, trabalho o dia inteiro. Então, esse é um bebê que provavelmente vai dormir um pouco mais tarde, porque quando chegar da escolinha, na creche, precisa ter um momento do encher o tanque do amor do bebê, né? Porque tem isso. Os cuidadores principais, né? Geralmente são os pais, né? E aí a gente delega algumas coisas, né? Para a escola, para a creche, por uma necessidade. Porém, esse bebê ainda vai precisar da gente, né? Não tem como. Então, de ter essa mente, assim, o meu bebê, ele precisa de mim. Eu preciso dar o meu melhor. O meu melhor é nesse momento, que bom, é isso. Então, vamos tentar fazer essa rotina dar certo, né? Eu tenho um casal de amigos que é isso, o bebê fica na creche o dia inteiro, desde manhã até 5 da tarde. Eles trabalham o dia inteiro. Pegam esse bebê e eles falaram, Yas, a gente consegue ter um tempo que a gente senta no chão e brinca 1 hora depois que ele chega da creche. É um tempo muito gostoso e que dá certo. E aí depois a gente faz a janta, a rotina do sono. A gente vai demorar mais 1 hora para colocar ele para dormir. Ele podia dormir às 7, ele vai dormir 8h30. E tá tudo bem, porque ele tá suprido, né? Eu acho que é isso, assim, de tentar estratégias... Se encaixar na sua rotina, né? No que de fato você pode. Exato. E o que é atraso de desenvolvimento, né? Quando é que a gente olha para isso, a gente fala... Bom, temos um problema agora de que de fato, esse bebê está atrasado nesse desenvolvimento. Eu vou falar que o ideal, de novo, que eu gosto de falar de ideal, é que todos os bebês não passassem apenas com pediatras, né? Mas passasse com toda a questão da saúde como um todo, né? Eu queria muito que um dia o mundo, o Brasil, quem sabe, que os nossos bebês tivessem a oportunidade de passar mensalmente com fonos, com TOs, com nutris, com físios, também além da pediatria. Porque o pediatra muitas vezes tem aquele olhar, né, geral, focado naquela saúde clínica, né, que ele está vendo ali, e muitas vezes tem que ser mais rápido, enfim. Então, não tem esse olhar geral, geral assim, né, também não tão minucioso do desenvolvimento como um todo. E aí... Infelizmente, acabam passando, né? E alguns pais não sabem o que esperar daquele primeiro ano, daquele segundo ano. Aí vê uma coisinha que acha estranha, mas... não, cada bebê tem seu tempo, né? É muito clichêzão isso, né? Não, cada bebê tem seu tempo. Tem seu tempo, mas dentro da janela do desenvolvimento. Okay. Então, passou dessa janela, essa janela de desenvolvimento é o desenvolvimento como um todo. Todos aqueles pilares que a gente falou. Tem um mínimo para o bebê começar a fazer, tem uma média, que mais ou menos todos os bebês fazem. E tem um limite, exato.
Então, saber esse limite é importante, né? Mas, enfim, tem algumas coisas que a gente consegue observar, por exemplo, questão de contato visual, questão de imitação. Bebês imitam muito. Então, se o bebê não está imitando você nesse primeiro ano de vida. Lembra que eu falei que com 2 meses o bebê já pode começar a imitar a expressão facial. Então, a gente precisa ficar de olho. São sinais de que tá alguma coisa, né? Não tô falando só de autismo, mas de tudo, assim, né? A parte motora também. Tem muitos bebês. Eu atendi muitos bebês com 2, 3, 4 anos com deficiência motora, né? De paralisia cerebral, que era tão sutil, a mãozinha ficava mais fechada, a mão direita. Mas, acho que é normal. Ele abria às vezes e fechava. Ele tinha uma paralisia importante de membro superior direito, mas que foram ver só 2 anos, né? Um bebê que era muito protegido, né? Fazia tudo pro bebê. Muita gente fala isso, né? Não, o bebê não vai atrás do brinquedo que ele quer. Por que será? Vamos observar, né? E aí você vai ver, a mãe não deixa. A mãe pega e volta. Exato. É o que acontece na maioria, né? Das casas. Não, e a gente não percebe. Eu acho que entra mais nessa orientação mesmo. Exato, né? Exato. Então, assim, às vezes o atraso também é questão... Falta do estímulo. Falta do estímulo, né? Falta do ambiente. Mas eu acho que é importante observar. Questão de contato visual, questão da imitação, que é muito... O bebê só imita, né? No primeiro, ele vai se observar ali imitando. A questão das relações sociais, né? Então, como é que esse bebê é com outras pessoas, com outras crianças, né? Num parquinho, enfim. Questão sensorial também é importante. Da questão das texturas. É um bebê que gosta, não gosta de textura? Vamos ficar de olho. É um bebê que, enfim, demorou para fazer algumas partes de pegar e levar na boca. Dá pra gente saber o que se espera em cada período. Exato. E tem um limite, como você disse, de desenvolvimento. Se passar desse período, investigar. Exato. Acho que investigar é isso, né? E aí, talvez, ir para alguém que você tenha mais... Às vezes não é um problema cognitivo, neurológico. Às vezes é falta de estímulo mesmo. Exato. Né? É falta de vivência, falta de experiência, falta de estímulo. Né? Então, eu, por exemplo, falaria... Tá pensando em... A gente foi numa casa de brincar, né? A gente sempre vai numa casa de brincar. E aí, uma mãe, na casa de brincar, começou a observar que o filho dela era diferente das outras crianças, da mesma idade. Então, acendeu um alerta. Ele tá andando muito na ponta do pé. Ele não fala nada, ele grita mais do que fala. Começou a acender uns alertas. Ela veio falar comigo, eu nem sabia quem eu era. Aí eu... se fosse comigo, eu acho que eu tentaria ir num neuro, né? Tentaria uma opinião, outra opinião. Se você puder investir numa terapia ocupacional, ou numa fono, né? E aí a gente não precisa fechar nenhum diagnóstico, mas se a gente tiver o mínimo ali, a gente consegue... Porque às vezes essa mãe só convive com o seu próprio filho, e não tem comparação. Exatamente. Né? Num local desse, onde você consegue comparar, é bem legal, comparação né? saudável, né? Não a comparação... Sim. Porque mas aí você olha e fala, poxa, de fato... Exato. Eu acho que também ajuda e agir, bastante. Né? Eu acho que uma das coisas é assumir que está e começar a agir. Isso é muito difícil, né? É muito difícil. Tem várias mães que falam assim, não, eu vou aqui pedir a Deus que não seja nada e vamos esperar. Não, intervenha. Lembra que os primeiros anos são, né, do boom. Tudo, as conexões e a esponjinha. Agora é o momento, agora é o momento, então Legal. não espera. E você tem alguma recomendação de livro, material, algum recurso que os pais podem ter? Eu sei que você tem um e-book também bacana, né, que fala bastante sobre isso. Sim, eu lancei um e-book da necessidade que eu vi, assim, nas pessoas que me seguem e das minhas amigas perto de mim. Tenho muitas amigas que tiveram filhos junto comigo, então isso foi legal. E o tanto de pergunta, mas como é que eu estimulo? Que brincadeira que é bom para essa fase? O que eu espero do meu bebê nessa fase? Então, eu só fui... Eu abrindo caixinha no Instagram e só vinha isso. O que fazer com o meu bebê de 7 meses? O que eu posso fazer? Eu falei, eu acho que eu vou escrever alguma coisa aqui, né, para ajudar. E eu sempre fui essa pessoa que, pelo menos uma vez na semana, dava um estímulo diferente para minha filha.
Não todo dia, né? Porque também a gente não consegue, mas toda semana, uma horinha ali eu dedicava para fazer alguma coisa diferente. E aí veio a ideia, aí em fevereiro desse ano eu comecei a escrever, e aí a gente formou esse guia aí, com 103 atividades para bebês de 0 a 1 ano. Que legal. De como estimular. E aí é bem legal, assim, porque tem a questão, né, da brincadeira em si. Tem algumas brincadeiras que a gente pode fazer com materiais que a gente tem em casa mesmo, não é de comprar materiais. Tem pouquíssimas atividades que eu falo assim, eu sugiro que, se puder, compre tal coisa, porque isso é muito bom, tem muitas possibilidades de brincar e tudo mais. Mas aí tem bem descritivo, né? Muita mãe fala, mas como é que brinca? Muita gente não sabe brincar, né? Não faz ideia do que fazer com aquele bebê. E aí eu tenho passo a passo também, olha, senta na altura do bebê, olha nos olhos, coloca tal coisa do lado direito, depois do lado esquerdo, depois na frente. Então, assim, tudo bem explicadinho para realmente empoderar, assim, os cuidadores a estimularem os bebês, né, em casa, dentro da sua residência, ou num parque, ou na praia, que também eu coloco várias coisas, né, não só dentro de casa, para olhar o céu, enfim, tem várias atividades. E aí, antes, eu dividi entre 0,3, 3,6, 6,9, 9, 12 meses. E aí, antes de cada atividade começar, eu também coloquei o que esperar nessa fase, bem breve, mas bem... Até para entender que temos um limite de desenvolvimento, Exatamente. um marco de desenvolvimento. Exatamente. Legal. Aí ficou bem legal, assim. E a gente encontra esse material nas suas redes sociais? Nas minhas redes sociais, sim. Qual que é o seu Instagram, Yasmin? É Yasmin Freitas, né? E aí o arroba é Yas, com 3 S's, Freitas. Tá. Bem básico. Yas com 3 S's, Freitas. Tá. Tudo junto, né? Tudo junto. Tá. Foi o que conseguimos. E aí, enfim, tem o link lá. É um e-book muito... traz muito do que eu vivi, né, na minha maternidade até hoje. Eu falo que é até 12 meses, mas o de 9 a 12, né, a gente consegue usar. A minha filha tem 1 ano e 6, eu ainda vejo lá, vamos fazer essa atividade hoje, filha. E aí a gente pega as coisas e vamos montar e vamos fazer. Porque é sempre assim, a partir de, né? Então, a gente tenta colocar ali. Mas é isso que eu falei. Essa mesma atividade pode ser usada em outro momento com outro objetivo, né? Então, a ideia é mais pra frente criar o de 1 a 2 anos. Talvez de 2 a 3, não sei. Vamos ver. Mas... para realmente ajudar esses pais no dia a dia, assim, sabe? E ajudar porque a gente não sabe. Exato. Tá? Fato, né? E é o que eu falo Sim. sempre. Eu acho que tem coisas que a gente não precisa mostrar para os nossos filhos, porque a gente sabe que eles vão gostar. Açúcar, tablet, televisão, né? Então é uma coisa que você não tem a dúvida que seu filho vai gostar. Né? Então, isso é uma coisa que a gente, né, é consenso que não precisa começar. Né? Então, os pais que querem ter esse cuidado, né, que querem parar e falar, bom, quero me dedicar a isso. Sim. Enfim, temos uma excelente oportunidade aqui. Sim, muito legal. Yasmin, eu queria te agradecer a sua participação aqui no Nutrição em Cast. Foi muito bom, muito Adorei. enriquecedor. Que bom. Eu ia falar para você deixar suas redes sociais, mas já deixamos? Já deixamos. O Yas... 3 Freitas. S's, Freitas. Exato. Ótimo. Eu quero deixar e te entregar. A gente tem um apoiador aqui do Nutrição Cast, que é a Nutrify. Então tem whey protein, colágeno, Adoro. fibras prebióticas, enfim, tem uns mimos muito aqui para obrigada. você de agradecimento à sua participação. Obrigada. Volte, Eu quero. tá, para contar a evolução aí do Sim. desenvolvimento infantil. Sim. Eu acho que como mãe, eu olho e ouço tudo que você falou e eu falo, poxa, temos uma janela importante, o que falta mesmo é informação. Acho que o seu papel é de grande importância para a gente aumentar o nicho mesmo de informação e como fazer esse estímulo. Né? Que bom, porque obrigada. como você disse, a gente quer um filho, o máximo que a gente puder desenvolver, né, e suprir para eles. É o melhor, essa é a nossa né? missão, né? Sim. Obrigada. Obrigada a você e obrigada a vocês que ficaram conosco até agora. Sim. Curta, compartilhe esse programa. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por essa fase, ou você que já está gestante, quer se preparar para esse período. Então, maratone aqui todos os nossos programas do Nutrição em Cast. Agradecer a LB Filmes por toda a estrutura aqui na nossa 4ª temporada. E eu espero você no próximo Nutrição em Cast.